E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensageiro do Evangelho. E bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o corpo de Jesus Cristo. Eu te peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Estamos na meta de 500 inscritos até o fim de julho. Faltam apenas 3 pessoas para batermos 200. Estamos com 197 no momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu te peço para você compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais rápido batemos essa meta. Nos ajude a propagar o evangelho, beleza? Então, fiquem com o vídeo. 1 Coríntios 12:12 diz: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nos foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Bom, Paulo ele vem falar aqui sobre algo muito importante, algo que nós, como igreja do século 21, estamos esquecendo. O que Paulo nos diz aqui? Um corpo, ele é formado por muitas partes, e mais que isso, ele vem nos comparar agora, ele nos compara como um só corpo, como um corpo. A igreja ela é um corpo, o corpo de Cristo. E cara, isso é muito importante de ser falado. Nem todo mundo tem o mesmo chamado, sabia? Nem todo mundo nasceu para ser pé, nem todo mundo nasceu para ser mão, sabe? Deus ele nos dá muitos chamados, ele dá chamados para cada um de nós. Ele me deu o chamado de pregar, sabe? Eu tenho o chamado de pregação, tenho o chamado tal. Você pode ter o chamado de louvar, sabe? O Senhor me deu esse canal no YouTube como chamado também. O Senhor me deu diversas coisas como chamado, cara. E, mano, é muito importante cada um exercer o seu chamado da forma devida. Sabe o que está acontecendo na igreja do século 21? Nós montamos o que o Senhor nos deu, sabe? É lógico, Deus, tudo é permissão de Deus. Deus permitiu que a igreja criasse esse negócio de cargo, de pastor, de evangelista, de presbítero e tudo mais. Deus nos permitiu criar isso e tudo mais para ficar uma forma mais organizada a igreja, beleza. Criando isso, agora devemos entender que não funciona como uma hierarquia, sim como Deus quer, sabe? Nós colocamos a hierarquia que existe no mundo para a hierarquia dentro de uma igreja. Nós esquecemos que nós não somos o mundo, nós somos a igreja. Em uma empresa, você começa como um funcionário normal e tem com certeza o objetivo de chegar à diretoria da empresa, sabe? Você entra numa empresa grande, você tem um sonho de começar como funcionário, mas acabar como parte da diretoria dessa empresa, cara. E você entende que isso funciona numa empresa, mas não funciona numa igreja. Porque na igreja, nós não estamos na igreja para todos ocuparmos o lugar de pastor e tudo mais. Talvez o seu chamado seja ser evangelista, talvez o seu chamado seja ser pastor, talvez o seu chamado seja não ter um cargo, você entende isso? Talvez o seu chamado vai ser exercido sem você precisar de um cargo, sabe? Nós confundimos muito isso, nós colocamos a hierarquia do mundo dentro da igreja. Só que isso não funciona dentro da igreja, porque na igreja nós da igreja, nós cristãos, não funcionamos da forma que o mundo funciona. Porque o mundo é cada um por si, cada um luta pelo que quer. Já na igreja, Deus nos dá o objetivo. Deus fala, olha, você vai pregar o meu evangelho, olha, você vai louvar pra mim, olha, você vai limpar a igreja, olha, você vai pastorear a igreja, entende? E o que isso significa, cara? O que significa? Talvez o seu chamado não seja ser um pastor, talvez o seu chamado seja ser aquela irmãzinha que ora pela igreja, que mantém a igreja de pé, sem precisar de um cargo, sem precisar de um nome, sabe? Talvez, e esse é o nosso problema, nós queremos sempre ocupar o lugar de destaque, comparando aqui como Paulo fez a igreja como um corpo. Ninguém quer ser a unha do dedinho do pé, porque a unha do dedinho do pé ninguém vê, ninguém quer ser o pé do corpo, porque o pé é a parte menos vista. Sabe, todo mundo quer ser as mãos, todo mundo quer ser os olhos, todo mundo quer ser a boca, todo mundo quer ser o ouvido, mas ninguém quer ser a unha, por exemplo, sabe? E olha como é importante a unha. Se não existisse unha no seu corpo, certo? Vamos supor que o meu corpo não tem unhas. Meu dedo ia ser frágil, meu dedo ia viver em carne viva, meu dedo ia viver machucado, sabe? Então entenda isso, eu quero que você entenda isso. Nem todos foram chamados para serem pastores. Talvez o meu chamado seja ser evangelista, sabe? E talvez seja um evangelista que nem vai ser visto, seja um evangelista que vai pregar nas ruas e que ninguém vai nem saber que ele evangelizou e ganhou almas, sabe? A gente tem o costume muito feio de querer se aparecer para as pessoas que vão à igreja, de querer se aparecer para as pessoas, porque aí quanto mais fama, mais igrejas para pregar, mais isso, mais aquilo. Mas esquecemos que por o único que nós temos que querer aparecer, sabe? Querer se aparecer dentro da igreja
é errado. Mas existe para uma pessoa que nós temos que querer aparecer, para Jesus Cristo. Se você não tá querendo se aparecer para Jesus Cristo, cara, para, porque você tá fazendo errado, mano. Para. Talvez o seu chamado não seja ser pastor. Talvez o seu chamado não seja ocupar um cargo que vai ser visto, mas algo pequeno. Você já pensou, pregador do evangelho, que talvez o seu chamado vai ser pregar em praças, onde ninguém vai te ver, onde ninguém vai nem ouvir sobre o que você está fazendo, mas que você vai ganhar almas adoidadas, sabe? Esse é o nosso problema. Existe toda uma geração morrendo, toda uma geração se suicidando. O Brasil tá aí com um índice de suicídio cada vez maior, com um índice de depressão cada vez maior, com um índice de bipolaridade, de transtorno de ansiedade, de déficit de atenção, de todos esses problemas cada vez maior. E nós estamos brigando dentro da igreja por cargos. E talvez não é isso que... Talvez não, eu tenho certeza que não é essa a vontade de Jesus Cristo. Não é a vontade de Jesus Cristo que nós fiquemos brigando dentro da igreja, sabe? Muitos dos grandes homens de Deus não precisaram ser chamados de apóstolos, não precisaram ser chamados de pastor, não precisaram ser chamados de presbíteros, só foram e fizeram a obra de Deus. João Batista não precisou ser chamado de pastor para ir e pregar o evangelho. Ele não precisou receber o nome de evangelista João Batista na época dele para ele levar o evangelho. Sabe do que ele precisou? Ele precisou apenas do Espírito Santo. O Espírito Santo está ao seu dispor para te encher e te levar para pregar o evangelho para as pessoas. Mas sabe qual é o seu problema? Você quer se aparecer para o seu pastor e não para Jesus Cristo. O problema é que você quer ser o cabeça do corpo, sendo que o cabeça do corpo é Jesus Cristo. Não podemos ocupar o lugar de um olho, não podemos ocupar o lugar daqui, porque o daqui é de Jesus Cristo. O centro da igreja não é você, o centro da igreja é Jesus Cristo. Ponto e acabou. E essa talvez seja uma das mensagens mais duras que eu trouxe aqui nesse canal, mas é a mensagem que nós precisamos pôr em nossa cuca, é a mensagem que nós precisamos pôr aqui dentro, ó, cravada aqui dentro e dentro do nosso coração também. Talvez o seu chamado não é ser pastor, talvez o seu chamado é ser um membro de igreja, talvez o seu chamado seja limpar a igreja, sabe por quê? Porque se ninguém limpa a igreja fica suja, e as pessoas vão ver uma igreja suja, um templo de igreja sujo, e sabe o que acontece quando as pessoas veem isso? Não se sentem à vontade, ó, e logo vão embora. Talvez o seu chamado seja limpar uma igreja e não ficar dentro em cima de um púlpito. Talvez o seu chamado seja orar pela igreja em secreto, sem ninguém saber. E a igreja vai se manter de pé pela sua oração. E você nem sabe disso, talvez. Sabe? Talvez o seu chamado seja sair pelas praças pregando o evangelho, sem ser visto por ninguém. Eu e meus amigos, nós estamos evangelizando agora. Cara, e eu vou te falar uma coisa, o que eu mais tenho visto no olhar das pessoas quando nós estamos pregando, quando nós estamos levando o evangelho, quando nós estamos louvando numa praça, o que nós mais vemos, sabe o que é? Nós vemos um olhar sedento nas pessoas. Nós vemos um olhar nas pessoas de grito por socorro. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. Só que eu não tenho forças para ir até Ele. É esse o olhar que existe na nossa geração. Você tem noção que na sua geração existe um olhar de pessoas dessa forma? Um olhar de pessoas sedentas pedindo por socorro, e você está brigando por um cargo de dentro de igreja, um cargo que não vai te levar para o céu. Porque não é porque você tem um nome de pastor que você vai para o céu, tá bom? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E no seu nome nós curamos, no seu nome nós expulsamos demônios, mas eu vos direi: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Talvez você é um pastor, mas o Senhor não te conhece, sabe por quê? Porque você chegou aí não pelo mérito do Senhor, mas você chegou aí porque você quis. Um evangelista que foi chamado para ser evangelista pode chegar a ser um pastor. Mas eu posso te falar uma coisa: a igreja não se mantém de pé, sabe por quê? Porque o chamado dele não é ser pastor, o chamado dele é ser evangelista. Uma pessoa que foi chamada para limpar a igreja, assim, manter a ordem na igreja de limpeza e servir água, pode até chegar sendo um grande pregador, mas sabe o que acontece? As mensagens dele vai ter pouco de Jesus. Sabe qual é o problema? Existem muitas pessoas que não foram chamadas para exercer o que ele está exercendo, e está exercendo, e aí só quebra a cara. Existem muitos pastores que não foram chamados para serem pastores coisa nenhuma, mas sabe o que acontece? Ele mistura o mundo com a igreja. Existem muitas pessoas que deveriam estar sentadas em um banco de igreja sem nome algum, apenas aprendendo ainda, mas já está exercendo o papel de um pastor com a sua igreja. E sabe o que faz? Começa a pregar heresias contra isso daqui, a Bíblia Sagrada. E isso daqui
é a verdadeira profecia. Existe muita pessoa atrás de profetada, sendo que existem poucos profetas. Aí aqueles profetas que te entregam, na verdade, são profetas de Baal. E você só quebra a sua cara. Cara, começa a pensar, você faz parte do corpo. Começa a perguntar para Jesus: Jesus, qual parte do corpo eu sou? Jesus, o que eu vou exercer nesse corpo? Qual é a parte, qual é a função que eu vou exercer nesse corpo? Senhor, eu vou ser a unha do corpo, ou eu vou ser a mão, ou eu vou ser o pé, ou você que parte desse corpo, Jesus? Talvez o seu chamado seja ser uma veia do corpo. E sabe o que é engraçado? Porque a veia do corpo eu não vejo, mas se ela não estivesse aqui dentro do corpo, o corpo não estaria de pé. Sabe? Talvez o seu chamado seja intercessão. E sabe qual é a função do intercessor? A função do intercessor é manter um contato entre Deus e as pessoas e Deus, sabe? Você foi chamado para uma coisa, não queira exercer o que você pensa que você quer exercer. Comece a perguntar para Jesus: Jesus, o que eu devo exercer? Talvez você quer ser um pastor, mas o seu chamado é ser evangelista. Talvez você quer ser um pastor, mas o seu chamado é manter a igreja em ordem. Sabe, nós confundimos: eu quero ser levita, você quer ser levita. Você sabe qual era a função de um levita? Você sabe qual é a função de um levita? Sabe, nós queremos apenas o nome. Eu quero ser chamado de levita porque eu tenho uma voz bonita, por que não? Sabe o que era um levita aqui dentro dessa Bíblia? Você sabe o que era um levita na Bíblia? Um levita na Bíblia era uma pessoa que cuidava do templo de Deus. Era uma pessoa que mantinha o templo de Deus limpo. Existiam os levitas que louvavam, mas a maioria dos levitas, sabe o que eram os levitas? Os levitas eram aqueles que limpavam, que tiravam pó, que carregavam a arca da aliança, que limpavam essas coisas, sabe? Esse era o levita. O levita era o que fazia faxina no templo. O levita era esse. Você quer ser levita? Ótimo, então exerça o papel de um levita. Se o seu chamado é ser levita, exerça verdadeiramente o papel de um levita. Levita não é simplesmente pegar um microfone e louvar bonito e ser aplaudido. Levita é você colocar a cara a tapa e quando não tem ninguém para limpar a igreja, é você que limpa, sabia? Existem muitas pessoas que são verdadeiros levitas e não sabem. Porque o levita, ele é aquele que limpa, é aquele que cuida, é aquele que cuida da obra de Deus. É aquele que está sempre ali cuidando de limpeza, sempre aquele cuidando da presença de Deus. Esse é o levita. Você quer ser chamado de levita? Exerça o papel de um levita. O seu chamado é pastor? Exerça o papel de um pastor. Exerça o papel que você tem para exercer. Se o seu chamado, sabe, nós confundimos. Existe pregador que foi chamado para pregar em igreja pequena. Existe pregador que foi chamado para pregar na rua. E existe pregador que foi chamado para pregar em grandes igrejas. Se o seu chamado é pregar em igrejas pequenas, pregue. Se o seu chamado é pregar em ruas, pregue nas ruas. Se o seu chamado é pregar numa igreja grande, pregue numa igreja grande. Mas não queira se aparecer para o homem. Se apareça para Deus, porque Ele é o único que pode salvar o seu nome de pastor, o seu nome de presbítero, o seu nome de evangelista, o seu nome de missionário não vai te levar para o céu.